Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Meu nome é Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista e sou doutora em Ciência dos Alimentos pela USP. E na aula de hoje nós iremos conversar sobre ética profissional. Bom, então o que é ética? De acordo com definições propostas pelo dicionário. Eu reuni aqui algumas das definições, então ética pode ser entendida de várias formas sutilmente diferentes. Então, essa primeira definição menciona que ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, ou seja, de modo absoluto. Então, por essa definição, nós já entendemos que a ética nos traz uma conotação do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é bom e do que é mal. Além disso, nós conseguimos compreender com essa definição que a ética ela é relativa a determinada comunidade ou a determinada sociedade. Então, o que pode ser ético para uma sociedade em um país pode não ser ético para outro. Bom, outra definição proposta para a ética é o segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta os seus valores morais. Então, aqui nós conseguimos compreender também que a ética é uma parte do estudo da filosofia que orienta como deve ser a conduta de um ser humano dentro de uma sociedade. Bom, não obstante, a ética também é entendida como ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal. Então, novamente, uma definição que traz essa conotação da ética, nos dizendo o que seria certo, o que seria errado, o que seria bom ou mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Então, mais uma vez, a ética está ali nos orientando, norteando como deve ser o comportamento humano, e além disso, a ética traz também uma conotação do que é dever e do que é direito desse ser humano dentro da sociedade em que ele vive. E também pode ser entendida como conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Então, aqui a ética pode se referir a um único indivíduo, a um grupo de indivíduos ou a uma sociedade. Então, é interessante compreender que a ética, ela é subjetiva, porque ela pode variar de indivíduo para indivíduo. Então, mesmo em um mesmo grupo social, ela pode variar nos indivíduos que participam desse grupo social, e ela pode variar também de sociedade para sociedade, de comunidade para comunidade, e como eu mencionei, dentro de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo de indivíduos, ela também pode variar, porque essa ética ela pode variar individualmente. Bom, aqui nós temos exemplos de dois grupos de indivíduos, então aqui indígenas, grupo que vive em uma grande cidade, por exemplo, mais focada em negócios. Então, nós conseguimos compreender que o que é ético para uma comunidade pode não ser ético para outra comunidade, no sentido de cultura, de costumes, de vestimenta, de tudo. O que é ético se utilizar em uma comunidade pode não ser ético se utilizar em outra. E, além disso, nós conseguimos observar que dentro de uma mesma comunidade aqui, diferentes tribos indígenas ou diferentes índios têm padrões éticos diferentes. Então, isso pode diferir dentro de uma mesma comunidade. Bom, considerando o quanto a ética ela é subjetiva, o quanto o que é ético para mim pode não ser ético para você, nós temos leis, então toda uma estrutura de tanto de direitos, de deveres e até mesmo de punições, caso esses deveres eles não sejam atendidos.
Então, em razão dessa subjetividade da ética, nós temos todo um sistema de leis para que os indivíduos ajam adequadamente. Bom, além de toda essa questão legislativa de um país, que também difere de um país para outro, então, o que pode ser legal no Brasil pode ser ilegal em outro país e vice-versa. E além dessa questão de legislação, nós temos ainda o bom senso. Então, o bom senso seria uma característica que nós desenvolvemos ao longo da vida e que nos indica o que é adequado e o que não é adequado em determinada situação. E aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, uma piada no velório. Então, obviamente, você não será preso por fazer uma piada num velório, mas é de bom senso o que nós desenvolvemos ao longo de toda a nossa vida, saber que essa não é uma situação propícia para uma piada, propícia para humor. Então, nós temos tanto toda essa questão legislativa, quanto uma questão de bom senso que é desenvolvida ao longo da vida pelos indivíduos e que nos diz como nos orientar, como nos comportar em determinadas situações. Bom, e aqui, nesse slide, há a explicação da diferença entre ética e moral. Então, uma pessoa moral, ela age de acordo com os valores de determinada sociedade, ou seja, ela segue as regras. Então, ao passo que uma pessoa moral segue as regras, uma pessoa imoral é aquela que não segue as regras impostas por uma sociedade. E aí mencionando que essas regras elas podem diferir de sociedade, de comunidade para comunidade. E a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, isso é, que reflete e questiona as regras morais. Então, a moral, as regras morais são aquelas estabelecidas por uma sociedade para facilitar o convívio dos indivíduos que a compõem, e a ética é a ciência que estuda essas regras morais. E muitas vezes a ética, ela está totalmente atrelada à moral. Bom, quando se fala a ética profissional, nós temos algumas definições um pouco diferentes. Então, entende-se por ética profissional aquela que abrange todos os setores profissionais da sociedade industrializada e que tem por objetivo interrogar mais amplamente o papel social da profissão, a sua responsabilidade, a sua função, a sua atitude frente aos riscos e ao meio ambiente. Então, de um modo geral, essa ética profissional, ela investiga, ela faz menção ao papel social dessa profissão, o quanto essa profissão contribui ou deixa de contribuir para a sociedade em questão. A responsabilidade desse profissional perante a sua sociedade, a sua função e como deve ser a sua atitude, não somente frente aos indivíduos da sociedade, mas também aos próprios colegas de profissão. Outra definição proposta para explicar ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Então, as normas que formam a consciência desse profissional e como esse profissional deve realizar a sua conduta. Como eu mencionei, não somente perante ao seu cliente, perante ao indivíduo presente na sociedade, mas também ao seu colega de profissão e demais colegas de outras áreas, mas que também muitas vezes trabalham em conjunto. Bom, normalmente, todas essas questões de ética, o código de ética da profissão, ele é definido pelo conselho de classe. Então, por exemplo, eu sou nutricionista e o meu conselho, o Conselho Federal de Nutricionistas, é quem dita o código de ética desse nutricionista. Então, como ele deve se portar, como ele deve realizar a sua conduta, não somente tendo em mente o próprio paciente, o próprio cliente desse nutricionista, mas a sociedade de um modo geral, então aqueles que não são clientes, mas muitas vezes são influenciados por esse profissional, e também os próprios colegas de profissão, colegas de áreas semelhantes que trabalham em conjunto.
Bom, e obviamente, como esse código de ética ele é estabelecido pelo conselho de classe, ele muda de profissão para profissão. Então, o que pode ser ético para a minha profissão pode não ser ético para a sua, e vice-versa. Então, aqui eu trago um exemplo que o meu conselho de ética não permite que os nutricionistas eles postem foto de antes e depois dos seus pacientes. É algo que nós vemos acontecer muito na prática. Então, se você entrar no Instagram, nas redes sociais de muitos nutricionistas, você perceberá que eles fazem sim essa comparação, esse antes e depois, mas isso, de acordo com o nosso conselho de ética, é terminantemente proibido. Então, é proibido que você faça essa postagem e é proibido, inclusive, que o seu paciente faça essa postagem e te marque. Obviamente, o seu paciente não é nutricionista, então ele pode fazer essa postagem, ele só não pode te marcar. E se ele te marcar nessa postagem, é sua obrigação retirar essa marcação. Por quê? Nós entendemos que cada corpo é um corpo e cada indivíduo responde de forma diferente a um plano alimentar. Então, mostrar um antes e depois para um indivíduo pode ser dar uma falsa esperança para ele de que aquele resultado irá acontecer com ele, quando na verdade esse resultado pode muito bem não acontecer, porque ele depende muito das características individuais desse indivíduo. Então, não é ético com as pessoas que estão consumindo essa propaganda, consumindo esse marketing, porque elas terão falsas esperanças e pode ser que elas não tenham os mesmos resultados. Essa questão, ela varia de profissão para profissão. Então, algumas outras profissões, por exemplo, fisioterapeutas, educadores físicos, eles não têm essa restrição no seu código de ética. Então, alguns outros profissionais da área da saúde, eles podem fazer essa postagem de antes e depois. Mas para o código de ética do nutricionista, isso é terminantemente proibido, está sujeito a punições graves. Então, perceba o quanto o que é ético para uma profissão pode não ser ético para outra profissão, o quanto essa ética ela é subjetiva. Mesmo profissionais que trabalham muito próximos, por exemplo, um nutricionista e um educador físico, podem ter o seu código de ética totalmente diferente. Bom, e aqui eu fiz uma observação de que nem sempre é fácil você seguir esse código de ética que rege a sua profissão, mas é necessário que você o siga. Então, por exemplo, exatamente nesse caso, com certeza o que se faz de postagem antes e depois traz para o profissional um reconhecimento muito maior, um marketing muito melhor. Então, esse marketing, quando há essa foto antes e depois, ele é muito mais efetivo, porque o profissional ele consegue demonstrar por meio de uma prova social o quanto o seu trabalho ele realmente funciona. No entanto, isso é antiético, não é ético perante o nosso conselho e por isso deve ser evitado. Então, nem sempre é fácil seguir essa ética, mas é importante que você o faça. Bom, como eu mencionei, cada profissão tem o seu código de ética e é de suma importância que você respeite esse código de ética. Por quê? Não só porque todas essas questões éticas elas têm um porquê por trás. Então, por exemplo, essa questão do antes e depois que eu mencionei, para não dar ao paciente falsas esperanças, mas também porque a infração desse código de ética, ela está sujeita a penalidades, a punições, que podem ser muito graves, incluindo a cassação do título. Imagine perder a sua autorização de cumprir com a sua função, de poder desempenhar o seu trabalho por uma infração ética. Então, realmente, por mais que algumas questões elas possam, de certa forma, prejudicar esse profissional, até mesmo no seu marketing, é importante que você a siga. Bom, nem sempre nós temos
todas essas questões referentes à ética profissional descritas no código de ética que rege essa profissão. Então, muitas vezes, essas questões, elas estão implícitas e fazem parte daquele termo que eu usei com vocês no início da aula, como bom senso, que é aquele senso crítico que nós desenvolvemos ao longo da vida, que nos demonstra quando é adequado ou quando não ter determinada conduta ou agir de determinada forma. Então, aqui, algumas questões relacionadas ao bom senso para que você mantenha a sua ética profissional. Nós temos aqui, por exemplo, não chegar atrasado no trabalho, não fazer fofoca no trabalho, não brigar no trabalho. Então, são questões que não estão escritas, não estão enfatizadas no seu conselho, no seu código de ética, mas são questões que, se você tem um bom senso, você sabe que elas não pertencem a uma ética profissional, que um profissional que é ético, ele não fala mal dos colegas de trabalho, ele não arruma confusão dentro da empresa. Então, é importante que você tenha esse bom senso, tenha a sua ética individual também, não só imposta pela sociedade, não só aquela que é lei, que você é obrigado a seguir, mas que você também tenha a sua ética individual para saber se portar em determinadas situações. Bom, e obviamente, se você tiver sempre alguma dúvida de como agir, se você está sendo ético ou se você não está, é importante que você lembre dessa lei da reciprocidade, que o que você não gostaria de que fizessem com você, então não faça com os outros. Então, se você tiver dúvida se algo é ético ou não é ético, tenha em mente que se você não gostaria que alguém fizesse isso com você, então, obviamente, essa pessoa também não gostaria que você fizesse com ela. E assim você consegue desenvolver a ética profissional, a ética dentro do seu trabalho. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com vocês na aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail, pelas redes sociais. Essa primeira rede social do Prepara Nutri é uma rede social em que nós postamos conteúdos exclusivamente para nutricionistas, então, se for o seu caso, tenho certeza que você se beneficiará dos conteúdos dessa rede social. É isso, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Até uma próxima.